Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tem muito crente por aí que é muito bobo. Essa é a verdade. Uma pessoa famosa se converte, nossa, que maravilha. Agora eu vou chamar aquela pessoa pra vir na minha igreja, porque o testemunho dela vai atrair muitas pessoas. E daí, sabe o que acontece? Esse pastor, que não tem maturidade espiritual, convida essa pessoa famosa que se converteu e deixa palestrar ou até mesmo testemunhar ali na sua igreja. E às vezes a conversão é falsa. É falsa. E a gente está falando aqui há um bom tempo sobre um rapaz conhecido como Vic Vanilla. Ele é um ex-satanista, se assim posso dizer, né? Recentemente eu vi um podcast de uma moça falando que a conversão dele é falsa e que ele queria ser pastor na Igreja Universal. É muito estranho, né? Mas enfim, eu quero mostrar alguns vídeos para vocês entenderem que o Vic Vanilla nunca, repito, nunca conheceu a Cristo e nunca se converteu ao cristianismo. Todas as vezes que eu vou gravar qualquer tipo de vídeo aqui no YouTube, eu consulto a Bíblia. Por exemplo, aqui no meu MacBook já tem alguns versículos que vão me ajudar a falar sobre o assunto A ou assunto B. Então, eu não estou aqui apenas reagindo a um vídeo. Eu quero mostrar para vocês a verdade bíblica. Só existe uma verdade, e essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas enfim, né? O povo hoje em dia evangélico fica muito eufórico. E o Vic Vanilla, esse pseudo-cristão, ele deu um recado para os evangélicos e ofendeu. Tá? Teve muitas ofensas. Eu vou, é claro, censurar a linguagem dele. Isso já demonstra que ele não se converteu, né? E eu vou mostrar o vídeo dessa moça dizendo que ele queria ser bispo ou pastor na Universal para ganhar dinheiro. E eu vou mostrar o vídeo dele revoltado com os crentes. Então, você que acreditou que o Vic Vanilla se arrependeu de seus pecados, que se converteu ao cristianismo, para de ser bobo. Para. Pelo amor de Deus. No século XXI, eu não sei se você sabe, você tem acesso à internet. Procure as informações antes de você aceitar qualquer tipo de coisa por aí ou de testemunho vindo de pessoas que nem têm vida com Deus. Mas enfim, bora assistir o vídeo e eu vou comentar um pouco mais sobre o que aconteceu aqui, tá bom? Vamos lá? Fui lá, peguei uma caminhonete de uma amiga, lotei o carro da funcionária e fechei as coisas, porque haviam pedidos de evangélicos pedindo para depredar o templo. Fui lá e peguei tudo. Botei numa caminhonete e esses levei. Evangélicos são da turminha dele? Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai fazer muito sentido para todo mundo agora. Faz sentido para uma vertente assim, não estou colocando a mesma sacola, tá? Estou colocando na sacola dos evangélicos sensacionalistas. Assim como tem os satanistas sensacionalistas, né? Uhum. Nós temos alguns exemplos aqui. Existem evangélicos que utilizam dessa coisa circense. Sim. E para você, por exemplo, faz sentido que levar... Olha, gente, a gente tá aqui com a dona Maria, ela é cantineira, esposa do seu Geraldo, tá aqui, ó, profetizando sua fé. A senhora não faz mais que sua obrigação, a senhora tá aqui, a senhora pega o ônibus todo dia, né? Lá no Terminal Lapa. Agora, levar um troféuzão desse aí, não é pra qualquer igreja, não. Uhum. Né, de agradecer de joelho, você mostrar Pô. que você venceu. Olha, vencemos o Satanás. É um troféuzão. Alguém não para de me ligar. É um troféu, um belo troféu, né? Faz sentido levar a Dona Maria, que Uhum. trabalha todo dia, levanta às 5 horas da manhã. Ela é só mais uma alma ganhada, mais um dízimo em algumas situações. Uhum. Tá? Mas tirar o cara que foi quem levou verdade, que tirou a venda de muita gente, porque o trabalho feito no início era lindo. Era um trabalho de tirar a venda, de abrir Sim. rasgar o véu, Uhum. né? Ele é um troféu, porque os evangélicos estão falando, orei tanto por você. Fui eu que orei. Tinha disputa de quem orou mais nos directs. Tinha. Tem. Quem orou mais, quem dá... Ele é como se fosse um Nelore num leilão. Aham. Que aí pro ego dele também. Vendido pra quem for mais hype. Uhum. E ele estava contando com a assessoria de uma moça que pediu, inclusive eu não vou mencioná-la, mas eu acompanhei, porque eu tinha logado o Meta Business, né? Então eu estava acompanhando. Tinha uma moça que estava fazendo essa ponte desses encontros. Ele não quer ser batizado nas águas por qualquer um, não. Ele está selecionando. Ah, ele tá selecionando. Tá. Já sabe quem é o Mandou candidato? mensagem para todos. Malafaia, ele mandou. O sonho dele é o... Olha só, gente, entenda algo importante. Por que eu não falei nada até agora? Tô deixando o vídeo rolar.
para vocês entenderem o contexto de tudo que está acontecendo. Essa mulher, ela está falando sobre o Vic Vanilla. A ideia de, por exemplo, quem ora mais, etc. E por aí vai. Ela tá, de uma certa forma, falando o que o Vic Vanilla quer. E agora parece que ele não quer se batizar com qualquer um. É claro, gente, se o cara é famoso e ele quer ficar mais famoso ainda, ele tem que ser batizado por um pastor que também é famoso, porque isso traz relevância. Olha, o Vic Vanilla foi batizado pelo Silas Malafaia, então a gente pode crer nele. Olha, o Vic Vanilla foi batizado pelo Edir Macedo, olha que legal. Parece então que esse pastor aqui ou aquele bispo, realmente eles disseram que o Vic Vanilla é crente, então vale a pena segui-lo. Cuidado, gente. O interessante é que as pessoas que ele procurou, né, Silas Malafaia, etc., são referências que não são boas, né? Silas Malafaia vive atrás de política e ele é adepto da teologia da prosperidade. Então, gente, é muito estranho, gente. O mundo evangélico tá muito estranho, sabe? É claro, né? Aí é a intenção do Vic Vanilla. Agora, se os pastores vão aceitar ou não, aí é outra coisa, tá? Mas vamos lá. O Macedo dá atenção pra ele. Mas o bruxão não fala com qualquer um, não. Ou seja, ele quer uma igreja universal com um altar cheio, recheado de uns negocinhos. Era o que ele queria fazer, que nós vamos falar sobre isso. Que aliás, ele falou no vídeo, né? Não sei o que lá, universal, que é para todos. Tem um áudio que vazou dele, que ele fala, vou chegando pertinho, mas primeiro eu vou chegar perto da Universal. Tem boas noções de marketing, mas não foi isso que eu te ensinei não, viu, rapaz? Não foi isso que eu te ensinei, não. Pode. Só uma dúvida aqui, aliás, várias, né? Estou acompanhando toda a entrevista. Ô, Dani, você que trabalhou com ele há muito tempo, você está contando essa história justamente dessa mudança dele para virar cristão, etc. Isso aí já estava planejado há muito tempo. Como é que... Me conta, você que estava lá dentro... Já estava planejado há muito tempo. Qual era a estratégia e qual o objetivo final? Já tinham sinais. Eu já tinha sentido sinais. Inclusive, em todos eu dei lapada. Em alguns momentos ele falava, o negócio é abrir uma igreja. O negócio é abrir uma igreja, bota alguém para tocar o templo. Falava isso perto de um funcionário que era de confiança nossa. E ele sempre soltava isso. Eu sempre falei, jamais. Eu nunca darei esse desgosto para minha família. Não. Não é por ser evangélica. É por ser pilantra. Isso eu não e tem não vídeo faria. dele falando, né? Tem vídeos dele falando que se ele quisesse, ele carregaria essas ovelhas. E tiveram ocasiões esse ano que ele estava tentando se afastar. E toda vez que ele aproximava disso, inclusive quando ele se aproximou do Mastral, eu estava bloqueada, porque eu nunca aprovei esse encontro. Nós vamos chegar nisso. Eu vou explicar por que eu não aprovei esse encontro. Mas ele sim tinha interesses, porque ele sabia onde ele ia ganhar no grito. E porque ele estava perdendo voz na comunidade ocultista. Ele nunca foi sempre bem tratado, mas nunca foi respeitado. Porque o perfil dele já demonstrava esses desvios de caráter aí, de desrespeito. Coisas que um ocultista sério não faz. É claro que não, gente. É o seguinte, os satanistas ou ocultistas famosos, eles não ficam gravando vídeo no TikTok. O Vic Vanilla ficou conhecido porque ele fazia vídeos no TikTok. Você conhece algum satanista? Por favor, fale aqui comigo, tá? Fala comigo, querido ou querida. Você conhece algum satanista sério, respeitado, que fica gravando react no TikTok? Que fica respondendo pessoas que não têm, nem noção do que é o evangelho? Gente, é claro que não. Você não vai encontrar satanistas que são sérios, que são bem respeitados no TikTok. É claro, gente, o TikTok é uma extensão de uma rede social. Ou seja, você grava seus vídeos e assim vai, tá? Mas você pode postar seus vídeos lá. Agora, ele ficava arrumando briguinha com pessoas no TikTok, com crianças, sabe? Eu, quando digo crianças, são pessoas imaturas à fé. Gente, e outra coisa, o mercado evangélico dá muito dinheiro, muito dinheiro. É só você ver o império que Edir Macedo conquistou. Ele tem bancos, ele tem lojas, ele tem empresas. Gente, o Edir Macedo, ele não é somente um bispo, ele também é um empresário. Então, de onde você acha que ele tirou esse dinheiro? Dízimo das pessoas, ofertas. Por que você acha que a Record ainda hoje está de pé? Não é porque tem as propagandas, os comerciais, é por causa da Igreja Universal, que deve, com certeza, arrecadar milhões e milhões por ano, se não for bilhões, tá? Então, hoje em dia, ser pastor ou bispo
Dá muito dinheiro, vale a pena, entendeu? Só que assim, essas pessoas vão pagar caro. Vão pagar caro. Porque quem entrou no ministério para ficar rico, o seu Deus é Mamon. E não o Deus que nós conhecemos, que ressuscitou Jesus Cristo. Mas vamos lá. Né? Então, tiveram momentos que ele me propôs, me insistiu para que eu alugasse uma igreja. Eu fui dando corda. Eu falei, não vou não. Aí ele, veio um galpão aí, eu falei, eu não tenho interesse. Inclusive, eu mandei mensagem pro assessor falar para ele que eu não tinha interesse e que ele não pensasse ou sonhasse de erguer o templo a igreja naquele tempo. Coisa que em um outro momento eu falei, olha, ao invés de eu devolver a casa, eu vou tirar as coisas. Segue com esse aluguel aí para não dar prejuízo pro moço. Mas não queria meu nome vinculado à igreja. Porque eu não sou de vertente evangélica. Tem amigos que são, respeito, nada contra. E todo respeito. Mas eu não vou me corromper por causa de dinheiro. E que fique claro aqui também, né? A gente não tem nada contra. O problema é a pessoa que a gente sabe que não está agindo corretamente. Não tá. E a abordagem final, que foi uma coisa muito interessante, eu fui dando corda. Fui dando corda. Mas eu já sabia que eu não queria aquilo. Eu estava com vergonha daquilo. Ainda mais desse perfil de pastor que quebra banca no Dom Helder. A gente sabe o que aconteceu com ele, né? Depois, além do processo, ficou ruim das patas. Então, a gente sabe o que aconteceu. Ele estava querendo continuar o templo por debaixo dos panos. Ele queria fazer o Macedão mesmo. Tava um sonho, né? De ser o bruxão. Nunca será. Ele queria continuar o templo, recebendo comissões, e queria nomear um médico que estava estudando com ele, que o cara não tinha feito nenhuma hora de curso de Goétia, para ser o substituto. Nesse dia eu falei pra ele, não, você tem que passar o cajado para mim e depois a gente conversa sobre isso. Porque pra mim era importante que ele não me anulasse. Claro. Naquele momento. Então eu fui conduzindo uma conversa que paralelamente ele deve querer falar que, olha, ela tava topando. Não. Pra vocês entenderem, tá? Essa mulher é como se fosse a mentora do Vic Vanilla. Aquela que ajudava, dava dicas e tudo mais, tá? Só pra vocês entenderem o contexto. Porque foi a conta de eu me posicionar, e eu inclusive me posicionei antes dele, eu fui buscar minhas coisas. E eu encerrei essa palhaçada. Ele queria colocar esse cara pra ser o membro e ainda falou pra mim, não te otorgo direitos de sacerdotisa. Você tem plenos poderes administrativos, mas nem se eu venho a público anular caso você queira. Porque eu sou uma pessoa que fazia os paranauês acontecerem, os ritos, as mesas, inclusive com Diamonds, eu sempre conduzi ali. Inclusive, eu vou continuar conduzindo. Vou, porque sempre foi uma mão feminina ali fazendo aquilo. Ele entrava para fazer o teatro. Mas quem fazia tudo ali, a magia ela começa a partir do momento que você parte uma toranja no meio. Sim. Não é ficar jogando joguinho na sala e depois vir fazer o teatro. O teatro, não. A magia começa quando você põe uma vela ali. Quando você monta a mesa. Sim. Vim pra finalizar, não é bem o rolê. Só que eu fui deixando ele conduzir e falei, não quero, esse cara é do Círculo dos Iluminados. Eu não quero esse cara, eu não conheço ele. O cara aí à noite eu falei, me liga. Falei pro rapaz. Aí ele me falou, tô muito satisfeito com o convite. Aí esse cara disse, inclusive ele vai me pactuar a sexta. Eu falei, mas que estranho. Ele não tá pactuando ninguém. Ele, mas a minha ele vai. Eu falei, claro, né? Mas o restante ali, que ele tava me usando de moeda de troca, ele não quis pactuar. Eu continuei entregando os trabalhos das pessoas. Estou contando com magistas sérios que estão me ajudando. Inclusive o Jorge Cruz está conduzindo. Porque ele não quis entregar. E a chantagem era, os materiais gravados que tinham que mandar, ele não queria me mandar, porque ele queria ter a certeza de que eu falasse que foi achado no arquivo lá atrás. E que ele não depois da conversão dele. Entendi. Que não é verdade. Agora que você já ouviu aquela mulher falando sobre o Vic Vanilla e o seu caráter, ou seja, ele queria abrir uma igreja pra ter relevância, ficar famoso. Nada de edificar a vida das pessoas e glorificar o nome de Deus. Longe disso, gente. Lembrando que ele se converteu, na verdade, a Kabbalah. Tá? Que não tem nada a ver com o cristianismo. É um movimento esotérico, uma religião muito estranha, tá? Mas não tem nada a ver com o cristianismo. Mas tem crente que aceita tudo, tem crente que é muito bobo, essa é a verdade, tá? E agora, veja só a resposta dele para as pessoas que disseram que ele
estava se convertendo ao cristianismo para ganhar dinheiro. Eu vou censurar algumas palavras porque eu não acho adequado vocês ouvirem essas palavras, tá? Mas olha só a resposta dele para você que é evangélico e acreditou na conversão dele. Olha só. Tá falando aí na internet que o Vic veio pro cristianismo tirar dinheiro de crente, que ele quer abrir igreja. Eu quero que vocês e a igreja vão pra p... Sabe por quê? Olha só o que ele disse. Isso aqui, gente, foi depois da suposta conversão dele, tá? A Bíblia nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que o Vic Vanilla está fazendo nesse vídeo aqui é apenas a expressão daquilo que realmente ele é. Você consegue realmente olhar para o Vic Vanilla e ver que realmente ele se converteu? Não. Olha só o linguajar dele. Olha só a forma como ele trata os cristãos. Você acha mesmo que ele se converteu? Você que acreditou na conversão do Vic Vanilla, daqui a pouco você também vai acreditar na Chapeuzinho Vermelho, no Lobo Mal, nos Três Porquinhos. E por aí vai. Então, gente, não dá, né? Não dá. Olha só, tem mais, tá? Tem mais. Porque eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu não preciso. Se eu quiser abrir uma igreja pra mim, eu abro pra mim, pra eu pregar sozinho, de frente pro espelho. Sabe por quê? Porque eu venci o sistema da sinagoga de Satanás, da esquerda, eu venci esse sistema e hoje eu posso me dar o luxo de falar o que eu quiser e quando eu não puder falar mais o que eu quiser na internet, eu viver como eu quiser. Sabe por quê? Porque o meu dinheiro está em Bitcoin. Ou seja, o seu Xandão não tem acesso. Eu já vi pessoas imaturas, tá? Mas tem algumas que realmente você só consegue perceber quando elas abrem a boca. E não é diferente do Vic Vanilla. Você perceber, ele tem um laboratório, mas o raciocínio dele quanto à sua questão de vida é muito baixo, é muito raso, sabe? Superficial. Então parece que falta maturidade para ele para falar com as pessoas da internet, né? Ofender as pessoas não é a melhor opção. Então, se você realmente se converteu, você tem que dar frutos. E depois eu vou explicar, tá bom? Como que funciona a conversão de uma pessoa. Mesmo que ele continue me processando. Seu crente burro. Você é um animalzinho. Eu não preciso do seu dinheirinho, do seu troco de pinga que você sai do culto e vai encher o rabo de cachaça de final de semana. Eu não preciso. A minha vida já prova, por si só, quem é Vic Vanilla e quem é Vitor Stavali. Agora vamos falar sobre algumas coisas referente àquilo que a mulher disse e o Vic Vanilla também, tá? A primeira coisa, ela disse que o Vic Vanilla queria abrir uma igreja, ter essa influência com outros pastores para conseguir uma graninha, né? Agora, falando sobre a conversão do Vic Vanilla, em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a primeira coisa que um cristão deve fazer é se arrepender de seus pecados, se converter e realmente o Espírito Santo vai habitar nele. A segunda coisa importante é a nova vida e a regeneração em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se batizou, uma nova vida, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ele quer se batizar, mas ele não se batizou ainda. Então, ainda ele é o velho homem. Então ele tem que morrer para este mundo e viver para Deus. É por isso que é necessário o batismo. Tá? Em Romanos capítulo 6, versículo 4, também fala sobre isso. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Com ele quem? Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, quando nós nos batizamos, quando a gente nasce de novo, esse velho homem morre e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. E o Vic Vanilla ainda não passou por esse processo, tá? E não podemos esquecer da coisa principal em um cristão, que é o seu testemunho de vida. E parece que o Vic Vanilla não dá um bom testemunho na internet. Ele não dá um bom testemunho, tá? Em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que tipo de fruto o Vic Vanilla está mostrando na internet que demonstra realmente que ele se arrependeu? Nenhum.
Ele não tá nem aí, essa é a verdade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23, fala sobre o fruto do Espírito. Vamos ver o que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, peraí, será que ele tem mansidão? Será que ele tem temperança em suas palavras? É claro que não. Então isso, gente, demonstra que ele não se converteu ainda, tá? Então, tudo isso aqui, gente, é importante. Lembrando que toda conversão tem que passar pelo crivo das Escrituras. E como que nós sabemos? Olhe a Bíblia e depois analise a pessoa. Ela dá o bom testemunho? Ela fala de uma forma padronizada, sem ofender as pessoas? Como que essa pessoa se veste? Como que é o seu comportamento de vida? Como que esse homem trata a sua esposa? Como que esse rapaz trata os seus amigos? Então, gente, isso é para vocês entenderem que a conversão não é uma brincadeira. E eu repito, toda conversão tem que passar pelo crivo das Escrituras. E se não passar pelas Escrituras, então essa pessoa não nasceu de novo. Não adianta dizer, olha, eu sou crente, mas vive como ímpio. Não é diferente do Vic Vanilla. Parem de acreditar nas ideias desse cara aí, gente. Pelo amor de Deus, tá? Você que é assembleiano, batista, metodista, presbiteriano também. Nós que somos evangélicos, que levamos a sério as doutrinas da graça, que levamos a sério a palavra de Deus, o evangelho. Pare de acreditar nessas historinhas por aí, gente. É mais fácil você crer, por exemplo, em mitologias, tá? Do que crer realmente que o Vic Vanilla se converteu. Então, parem com isso, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui sobre várias coisas, inclusive eu apontei textos bíblicos. Então, gente, leia a sua Bíblia, para que você não seja enganado por esse tipo de pessoa. Pelo amor de Deus, faça isso ainda hoje. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça, tá? Se você quiser fazer curso de teologia comigo, é só clicar no link que estará na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.